frente aos hábitos, qual é o ritmo? Qual é o ritmo de vida que nos conduz a permanecer com leveza e coragem mesmo em meio ao caos? E aqui é como se fosse assim, qual é a estrutura básica da vida, né? Qual é o... Não é a rotina, aqui eu não estou falando de algo rígido, eu estou dizendo de elementos da vida que precisam estar presentes e que em alguns momentos pode ser que um elemento seja mais presente do que o outro, mas depois você ajeita isso daqui um pouquinho e aí você vai mantendo um ritmo, é fluido, tá? Mas quais são os elementos, as dimensões da vida que a gente precisa ter para que a gente tenha um ritmo de vida leve e corajoso, tá? Mesmo em meio ao caos. Deixa eu ver, a Carlinha falou, Lu, quando você fala da leitura, você fala sobre a leitura meditativa ou sobre a leitura mais investigativa da Bíblia? As duas, Carla, eu acho que as duas. Precisa ter espaço para as duas. Mas, primariamente, eu acho que diariamente a leitura meditativa. E aí você pode, de repente, fazer uma leitura mais investigativa, de estudo, uma vez por semana, mas aí é muito, assim, de cada momento da vida, tá? Então, vamos lá, falar sobre o ritmo de vida. Jesus, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que ele honrava todas as dimensões do que era ser humano. Então, Jesus, sendo Deus e sendo completamente homem, ele tinha ritmos de vida para se recarregar. Cara, Jesus dormia, gente. Eu acho isso uma coisa tão maravilhosa, que ele sendo Deus dormia, que ele sendo Deus sentia fome, falava, gente, vai lá buscar alguma coisa para eu comer que eu tô com fome. Que ele se movimentava e que ele se divertia, ele era conhecido como fanfarrão, assim, né? Eu acho que a gente olha para Jesus e às vezes a gente pensa que ele era um cara que, tipo, era muito focado, muito sério e que não sei o que não dava risada, sabe? Mas Jesus brincava com as crianças, sabe? No meio da... Ele estava no meio de uma coisa que ele estava fazendo, aí aparecia uma criança, ele chamava aquela criança para vir ficar no colo dele. Então, Jesus, ele tinha um ritmo de vida em que ele honrava a dimensão do recarregar. E nós, como aprendizes de Jesus, modelando a vida de Jesus na nossa vida, a gente tem que olhar e falar assim, se eu não me recarrego, eu não estou seguindo o ritmo de vida de Jesus, porque Jesus dormia. Então, se eu não durmo... E são dimensões muito práticas da vida, tá, gente? Por quê? Porque a formação de um aprendiz de Jesus não é só a dimensão intelectual e espiritual da vida, mas é a dimensão corporal. Por quê? Porque no céu a gente vai ter corpo, nós somos um ser inteiro. Então a gente precisa olhar para a gente como um todo, não só os hábitos que eu faço espirituais, porque a gente já viu que a gente não faz essa distinção entre o que é espiritual e o que não é espiritual. Tudo é espiritual, porque a vida toda é vivida na presença de Deus. Então, ter a dimensão do recarregar, dormir, se nutrir, e aqui comer bem, se hidratar, são dimensões. Jesus bebia água, Jesus tinha sede, Jesus comia. E às vezes a gente esquece que isso é a dimensão do que é ser como Jesus. Além disso, Jesus tinha momento da dimensão de se reconectar. Então ele desacelerava, ele se esvaziava, ele aprendia de Deus e ele se preenchia do alto. Ele ficava sozinho e ele se preenchia. E aqui, de novo, Jesus sendo Deus, em forma de homem, ele tirava um tempo para estar a sós com Deus e ouvir Deus. Como que nós, seres humanos habitadas pelo Espírito de Jesus, mas ainda sob a influência do pecado, como que a gente quer manifestar o jeito de ser de Jesus se a gente não tira um tempo para estar reconectada com a fonte de sabedoria de como viver? Então, outra dimensão, servir. Jesus trabalhava, ele criava, ele cultivava e ele se doava. A quarta dimensão de ser humano de Jesus era se relacionar, era amar e ser amado, era compartilhar a vida com seu ciclo
menor de amigos, né? O seu ciclo menor de influência. E a gente, na Fluirá, a gente olha muito para isso, assim, sobre os círculos de relacionamento que a gente tem e o quanto a gente deve doar do nosso tempo e energia para cada círculo, porque eu tenho um círculo menor dos meus relacionamentos, em que eu vou amar e ser amada. E aí eu tenho um círculo um pouquinho maior, que é o servir, que é onde eu vou me doar, é onde eu vou exercitar algumas dimensões que eu vou fazer o bem, né, e manifestar a vida de Jesus para a sociedade. Mas além disso, então, além de se recarregar, de reconectar, de servir, de se relacionar, Jesus também desfrutava. Jesus, ele celebrava a vida, ele agradecia, ele sentia, ele contemplava, ele desfrutava a vida. Então, o que eu aprendo aqui com o ritmo de vida de Jesus, que eu acho que a gente tem que trazer para a nossa vida como seres humanos, aprendizes de Jesus, né, habitadas pelo Espírito Santo dele. A gente precisa honrar todas as dimensões do que é ser humano. A gente não pode achar que nós somos máquinas, que não dormem, que não comem direito, que não se movimentam, que não se divertem, que só trabalham, ou então que só se relacionam, ou então que só desfrutam, ou então que só se reconectam. A gente não foi feita para viver todo o tempo da nossa vida em uma única dimensão dessas aqui. Essas aqui são dimensões da vida que a gente precisa intencionalmente olhar para elas e pensar, poxa, será que eu estou desequilibrada aqui? Será que eu estou só desfrutando e eu não estou trabalhando? Será que eu estou só trabalhando e eu não estou me relacionando? Será que eu estou só me relacionando e aqui como mãe, né? Por exemplo, às vezes quando a gente serve muito nossa família, nossos filhos, a gente fica só no servir e relacionar. E aí a gente para de se recarregar, a gente para de se reconectar, a gente para de desfrutar a vida. E aí isso daqui não nos leva a um ritmo de leveza e coragem. Leva a uma vida de cansaço, nos deixa mais suscetíveis à influência da nossa condição que ainda está aqui dentro da gente, tá? Deixa eu dar uma olhada no bate-papo aqui. A Ohana disse: ter alguém para fazer discipulado pessoal é muito importante, porque falar nos faz, às vezes, ter percepção de algumas coisas, e também as pessoas apontam para coisas que muitas vezes não nos damos conta. Perfeito. E a Marina diz: somos humanos, e é assim como Jesus foi homem, podemos praticar algumas coisas que podem nos ajudar, como, por exemplo, exercício físico. Sim, exatamente. A gente tem que honrar a nossa integralidade como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, criado com um corpo que precisa se mover, que precisa se nutrir, que precisa se hidratar. Quando a gente não faz essas coisas, a gente sente, a nossa alma sente. Porque lembra no segundo encontro, que a gente disse que nós somos uma alma que tem um corpo, uma mente, um coração, né? Então a gente precisa honrar todas as dimensões de ser humano. A série The Chosen retrata de uma forma muito linda o ritmo de Jesus. Perfeito, The Chosen é uma ótima indicação mesmo. Tá lá no YouTube, tem acho que um aplicativo para isso, para ver todos os episódios. Depois explica melhor como é a comunidade Fluirá, como funciona, se é possível participar e via alguma plataforma. Meu nome é Karina. Isso, perfeito, Karina. Que eu tava olhando aqui, Alan, eu pensei, não deve ser Alan. Pode deixar, Karina, eu vou explicar no final, tá bom? Alan é o marido da Karina. Envolve a mordomia cristã também, né? Essa questão de ritmo, perfeito. Mordomia cristã, total. Mas, de novo, às vezes a gente, dentro da perspectiva cristã, a gente foca tanto no serviço, por exemplo, que a gente pode esquecer das outras dimensões de ser humano que fazem com que a gente continue sendo humano, né? E não máquinas de servir, por exemplo.